Ora, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais uma iniciativa da Delegação Distrital Vila Real da Ordem dos Engenheiros. Hoje temos connosco o nosso colega Orlando Azevedo, que nos vem falar do impacto do BIM na sustentabilidade e nos lucros da construção. O Orlando Azevedo é licenciado em Engenharia Civil pela UTAD, é mestre em Materiais, Reabilitação e Sustentabilidade pela Universidade do Minho, possui a certificação em Master International BIM Manager pela Zigurat Barcelona e é CEO da empresa BIM MDA. Orlando, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e sem mais demoras passo-te a palavra para dar início à tua apresentação. Muito obrigado. Antes de mais, obrigado à Ordem dos Engenheiros Região Norte pelo convite e pela oportunidade. José Pinto, pessoalmente, porque foi com ele que entretanto, iniciamos esta conversa de estarmos aqui hoje. E aos presentes por estarem cá, obrigado por terem vindo e espero que ao fim desta sessão possamos todos dizer que saímos daqui mais ricos e com mais algum conhecimento, espero eu, que possa ajudar nesse sentido. Como o José disse, vamos falar do BIM para a sustentabilidade e lucros na construção. Ele, entretanto, o José já fez a apresentação aqui, por isso eu vou passar aqui um pouco à frente e vamos já aqui à questão da apresentação em si. Hoje em dia, nós, como sociedade, temos uma preocupação que é, todos os dias ouvimos nas televisões, alterações climáticas. Alterações climáticas que nos levam a ondas de calor, incêndios florestais. Ainda recentemente tivemos aquela experiência no Canadá. No nosso país tivemos recentemente, nestes últimos anos, algumas questões idênticas e dramáticas. E depois cheias, não é? Este cenário a gente conhece, o Rio Douro, em que as cheias transbordaram o rio e inundaram tanto no Porto como em Lisboa e um pouco por todo o país. Daí que há uma problemática e deu-se o início de uma ação, isto é, todos os países e todos os governantes chegaram à conclusão que era necessário fazer alguma coisa. Em 2015, no COP21, foi estabelecido o Acordo de Paris, em que o objetivo era alcançar as emissões líquidas zero a longo prazo, até 2050. Este acordo entrou em vigor em 2016. Agora, isto em termos de sociedade e em todos os setores em geral, e no setor da construção. No setor da construção, na última COP27, já no Egito, foi feita uma análise àquilo que estava a ser feito. E em 2021, no setor AECO, Arquitetura, Engenharia e Construção, viu-se que o setor é responsável por 34% da necessidade de energia do planeta. Estamos a falar de números, isto é, o setor da construção é quase o patinho feio dos consumos energéticos e responsável por 37% das emissões de CO2. Isto são números preocupantes e que vemos aqui este gráfico, que mesmo aqui o primeiro ano houve algum esforço, mas depois foi decrescendo, enquanto que aqui a linha a tracejado seria aquilo que deveríamos estar a seguir e estamos muito longe desses objetivos. Agora, claro que temos que tentar recuperar este tempo perdido. A pandemia ajudou um bocadinho, mas mesmo aqui com a previsão que não houvesse pandemia, estaríamos um bocado longe dos objetivos que estavam definidos em 2016. É claro que daqueles 34% do consumo de energia, 21% são do setor residencial e 26% de transportes. Aqui, quando falo em transportes, estamos a falar de transportes de materiais. Eu ainda há bem pouco tempo falava com o nosso colega de um empreendimento que é ali na zona do Grande Porto, blocos de apartamentos, em que ele orgulhosamente me dizia que estava a receber mármore vindo da Turquia. Agora dizemos assim, qual o impacto desse material que vem da Turquia? Temos mármore aqui, antigamente construíamos com material local e a questão é que neste momento isto é o reflexo daquilo que estamos neste momento a fazer, da forma como se projeta, da forma como se define os materiais para a construção. Depois tem aqui as outras indústrias, como o betão, aço, alumínio, que têm um impacto de 31% destes 34% do consumo de energia. Nas emissões de carbono, dos 37%, temos também aqui a questão dos transportes que salta à vista, não é?
assim como outras indústrias. Daí que é daquelas questões que preocupa. Isto são as definições que nós temos em projeto e parte de projetistas, parte de donos de obra, a questão de definir aquilo que queremos. Soluções. Entretanto, tem havido muito investimento na eficiência energética, não é? Temos aqui as questões dos ODS, da ONU, em que 4 desses ODS são quase relacionados com a construção. Daí que a preocupação aqui no setor da construção é imensa. Temos os NZEB, a maioria se calhar conhece, não é? Que é os edifícios que se tornam totalmente autossustentáveis. Okay? Aqui temos alguma tecnologia, alguns sistemas elétricos que depois podem ser compensados com a produção dessa própria energia. Depois temos a questão da Passive House. Neste caso, a Passive House já é um pouco mais pelas soluções arquitetónicas que são definidas de projeto, conseguimos ter uma casa praticamente autossustentável, sem necessidade de recursos de equipamentos elétricos para aquecer, arrefecer o edifício. E aplicando também já aqui na questão das cidades, estamos a falar nos edifícios, mas nas cidades, a União Europeia tem definido constantemente aqui algumas metas e recentemente até lançou aqui este desafio das 100 cidades inteligentes, nas quais foram escolhidas 3 de Portugal, Porto, Lisboa e Guimarães, para atingirem estes objetivos, salvo erro aqui até 2030. Correto? Obrigado. No caso do BIM, isto é, o BIM é aquela inovação tecnológica que entretanto apareceu e que contamos que seja o que nos vai ajudar também a ultrapassar estes desafios todos. Em 2017, a União Europeia lança um manual relativo à aplicação da modelação da informação na construção, que é o BIM, no setor público. É claro que grande parte dos países a nível europeu implementaram algumas medidas, implementaram o BIM principalmente no setor público. Em Portugal, não sei, não andou, acho que as coisas não há interesse, não sei, mas a questão é que ficamos muito estagnados. Prevê-se agora com esta nova lei da habitação que talvez 2025 seja implementado, pelo menos é isso que se falava ainda há pouco tempo. Este manual fala que há relatórios que dizem que com a aplicação mais ampla do BIM, isto é, em todas as fases do ciclo de vida de um edifício, possamos ter economias na ordem dos 15% a 25%. Estamos a falar que quais são as obras hoje em dia que, por exemplo, que dão estes lucros nesta escala, não é? Estamos a falar de margens completamente irreais, se formos a ver à forma que se faz construção hoje. Se esta adoção fosse mais ampla, estamos a falar que no setor da construção seriam gerados mais de 130 mil milhões de euros. Estamos a falar de números exorbitantes. E é claro que este impacto poderá, inclusivamente, depois ser pequeno quando falarmos na questão da sustentabilidade, dos benefícios sociais e ambientais, poderiam ter sido obtidos na agenda das alterações climáticas. O que é o BIM? É claro que o BIM não deixa de ser uma representação digital das características físicas e funcionais de uma edificação. Isto é, nós quando fazemos a modelação de um qualquer projeto BIM, nós temos todos os componentes paramétricos com características físicas e funcionais. Nós temos todo o objeto, não é só traço, linha, como nós conhecemos de um modelo AutoCAD, mas não, nós temos essa informação. Aqui não sei se conseguem ver, mas pronto, quem estiver mais familiarizado com estas ferramentas, tem depois aqui algumas características que nós conseguimos inserir. Há já alguns fabricantes que, como havia antigamente, os blocos que nos davam os blocos para usar no DWG, já há fabricantes que começam a fabricar as suas ferramentas e colocam esta informação toda, que é uma grande ajuda, porque grande parte deste trabalho fica feito. Quando é necessário modelar, aí é que estamos a falar que é um trabalho bastante grande. Para não falar que depois, que é um exemplo que já insere o custo
desses materiais. Para matar aqui algumas daquelas questões muitas vezes que são colocadas, o que é o BIM? O BIM não é um software. Muitas vezes as pessoas questionam, e pelo menos costumam fazer essa pergunta com alguma frequência. Mas vocês têm uma ferramenta, usam ou comercializam uma ferramenta? Não, nós usamos uma ferramenta. É claro que muitas ferramentas. Aqui é um exemplo de quase todas as ferramentas que podem encontrar no mercado a nível de BIM. Cada uma delas dependendo da atuação. Temos aqui para a colaboração que o BIM Collab é um dos mais utilizados, o BIM Sync. No parte do desenho, o Allplan, Revit. Isto é, cada um deles depois tem a sua especificidade para aquilo, para o uso que nós queremos dar ao modelo. Não é só um software. O BIM é um conjunto de ferramentas que a gente usa para chegar ao objetivo final. Daí que essa é uma daquelas questões que muita gente confunde, que o BIM é um software, mas não. É uma metodologia de trabalho. Como eu disse atrás, é um modelo tridimensional paramétrico. Isto é, nós aqui temos um modelo 3D, assim, parece um modelo 3D normal e vemos muitas vezes muitos renders de promoção imobiliária em que confunde-se BIM com o 3D, mas não. Há 3D que são BIM, mas o 3D nunca só 3D não é BIM, porque não tem a questão paramétrica dos elementos. Por exemplo, aqui temos um modelo que é de uma casa de banho, de um WC, em que temos os elementos, aqui mais à frente, em que, neste caso é um lavatório, em que nestes pontos do lavatório temos já as entradas de água. Nós quando vamos colocar no modelo virtual a tubagem, ela ali assume logo que é uma tubagem de 40, que é uma tubagem de 20 ou o que seja. Isto é, não há erro. Isto depois reflete-se também nos mapas de quantidades, de forma automática. Daí que o BIM aqui dá-nos esta facilidade de não haver erros em relação à tubagem que vamos colocar naquele lavatório, neste caso, ou em outro qualquer elemento. Cá está mais um exemplo em que temos aqui as entradas nos pontos certos. Isto depois também facilita também nas quantidades, porque quando estamos a falar em 2D, desenhamos os traços e as linhas e em planta, depois não se nota este 3D que nos dá depois também quantidades reais. Aqui é um exemplo de um 3D onde é que temos todas as instalações de um edifício, desde aqui a arquitetura foi oculta, mas temos as estruturas e os elementos da ABAC e hidráulicas. Aqui é o mesmo, mas com a arquitetura já, e aqui um 3D onde é que conseguimos visualizar todas as infraestruturas destes elementos. Projeto Ideal BIM agrega todas as partes envolvidas, que é a interoperabilidade. Nós estamos habituados a que tenhamos mais ou menos isto hoje em dia, já há alguma mudança, em que o arquiteto fala com o engenheiro, mas depois não há ligação com o engenheiro da ABAC, com o das estruturas, e depois há uma confusão porque há coisas que se perdem pelo caminho. Num ambiente BIM, nós temos um modelo federado, em que todos estão a trabalhar sobre esse modelo. Estamos a falar na situação perfeita BIM. Ainda temos muito caminho para fazer. Há gente que trabalha com BIM, mas ainda há muitos ficheiros que são trocados de um lado para o outro e não existe este tipo de trabalho. A forma perfeita de se trabalhar com BIM é ter um modelo federado onde é que todos os intervenientes vão inserir os seus dados. O arquiteto define a arquitetura, entretanto, hidráulicas, estruturas vão ao mesmo modelo e representam o seu projeto. Entretanto, se houver alguma dúvida, é enviada para o arquiteto vai mexer no mesmo projeto e não há aquela troca de ficheiros que às vezes se perdem, qual é a versão e qual não é, e neste ambiente de interoperabilidade também se consegue colocar notas e fazer aqueles comentários entre todos os intervenientes. Cá está, é um Digital Building Model, onde é que todos trabalham entre si. Aqui esta imagem é colocada porque nós temos aqui isto que é o IFC. O IFC, eu vou falar que é importante neste aspecto.
aquelas ferramentas todas que eu falei atrás, cada uma trabalha com com a sua extensão. Temos o Revit, que é o RBT, o Archicad tem a sua, para ter noção, o Word tem o TXT, o Excel tem o XLS, e aqui o IFC é o modo em que todas estas ferramentas conseguem trabalhar sem haver perda de dados. Está a melhorar, já houve no passado o IFC 2.3, agora já vamos no 4, tem havido melhorias, mas é a forma de trabalhar de forma interoperável, sem se perderem dados. Eu trabalho com um Revit, em vez de gravar num RBT, eu gravo num IFC, que é para partilhar com alguém que trabalhe com outro tipo de extensão, e ele consegue abrir essa extensão no software que trabalha, sem qualquer problema. Pronto, aqui estamos com um modelo federado em que inserimos estruturas, fichas técnicas. Isto depois também é possível inserir todos os elementos de cada um dos projetos, sistema contra incêndio, hidráulica, elétrica. Claro que cada um desenvolve o seu, mas depois trabalhamos todos dentro do mesmo projeto. E aqui é que vem a parte em que não há erros depois, e vem a conciliação de especialidades, em que conseguimos evitar muitos erros antes de chegar à fase de obra. Daí que este tema da apresentação, que é a sustentabilidade e lucros, nós não conseguimos de uma forma clara dizer, com isto nós conseguimos ter lucro, com aquilo conseguimos ter mais sustentabilidade. Na generalidade, nós quando aplicamos a metodologia BIM, estamos logo a contribuir para a sustentabilidade, reduzimos erros, aqueles problemas que existem muitas vezes na obra em que há que fazer demolições, entulhos, e evitando isso estamos a contribuir para a sustentabilidade. Estamos a contribuir também para poupar, porque aí não há desperdícios, ganham todos, inclusive o meio ambiente. Daí que, de uma forma indireta, nós ao aplicar a metodologia estamos a contribuir para esta sustentabilidade e para os lucros na construção. O BIM agrega todas as fases do ciclo de vida. Nós quando desenvolvemos aqui o símbolo da BIM MDA, foi pensado nisto. O símbolo foi pensado mesmo nestas 3 fases, que é desenho e concepção, que isto acaba por ser uma casa, e depois aqui a construção, e depois a operação. Cada uma destas 3 fases tem, e é um ciclo que vai acontecendo, que é o ciclo de vida de um empreendimento. Cada uma destas 3 depois é dividida. Se formos ver, por exemplo, aqui nesta fase da construção, temos a base, que é a construção, depois o cronograma, que é 4D, e a orçamentação, que depois é feita a documentação de projeto. Entramos na operação, com o modelo as-built, operação e manutenção, reabilitação e demolição. Depois é este círculo sempre de um empreendimento. Daí que na altura o símbolo foi já pensado na metodologia BIM e no ciclo de vida. Bem como temos aqui um vídeo, assim, que é o mesmo das fases do ciclo de vida, em que temos as 3 fases. Eu expliquei, mas ele aqui também faz essa explicação. Projeto de execução, portanto esta aqui é detalhe construtivo, esta documentação e projeto, cronograma, documentação, temos o edifício terminado. Depois aqui entramos na operação e manutenção e reabilitação ou demolição, e depois voltamos outra vez ao mesmo ciclo. As dimensões do BIM, aqui temos, não sei se também já ouviram falar, nós neste momento já vamos do 2D ao 7D, já se fala também no 8D, que é a segurança, mas neste momento o que está mais consolidado são estas fases das dimensões do BIM, que é 2D, que é concepção-projeto, existe sempre, a modelação 3D, 4D, que é o planeamento da obra e da sua execução, a orçamentação, que é o 5D, 6D, que é a sustentabilidade e simulações energéticas, depois o 7D, que é a operação e manutenção, que é já no Facility Management. O 2D, lá está, é a segunda dimensão do BIM. 3D, que é quando fazemos a modelação do edifício ou qualquer empreendimento. 4D, que é este aqui, acho que até tem um vídeo. Sim. 4D, que é a simulação. Nós temos aqui
o avanço em termos de semanas, conseguimos fazer a simulação do edifício, de forma a que se faça o acompanhamento semanal, mensal, consegue-se fazer um balizamento com o edifício virtual em crescimento. O 5D, que é o custo, isto é, nós a cada elemento temos sempre associado um custo. Neste caso aqui, conseguimos ver que, por exemplo, com uma porta interior, 3 portas são a 200 euros, dá 600 euros. E depois esta é o reflexo, e uma das potencialidades enormes que tem é que nós, alterando aqui qualquer porta, qualquer elemento no projeto, nós refletimos isso no mapa de quantidades. E não há erros, aqueles erros que às vezes a gente sabe que aconteciam e é humano, não é? Estamos a desenvolver um projeto, há uma alteração, esquecemos-nos de alterar no mapa de quantidades, isso depois reflete no orçamento. Pode haver erros pequenos, mas também pode haver erros gritantes, não é? E em termos de custos finais, já há aqueles problemas que a obra vai para concurso, depois já há os erros e omissões, aquelas situações que a maioria já sabe que acontecem. Neste caso, altera-se, todas as peças desenhadas são atualizadas, bem como o mapa de quantidades e o correspondente orçamento. O 6D, que são as análises de sustentabilidade, é que nós aqui conseguimos fazer várias simulações. Imaginemos, temos um edifício como este em que podemos analisar se o que é que nos é mais vantajoso em termos de custos, investirmos numas janelas que têm um bom corte térmico e que nos vai dar um bom conforto, ou não investir e apostar se calhar num aquecimento. E conseguimos fazer aqui um deve e um haver entre o aquecimento ou arrefecimento. Entre um deve e o haver, qual será o melhor? Investir logo e ganhar a longo prazo, ou então não investir e em longo prazo irmos ter esse investimento. Daí que estas simulações conseguem-se fazer na 6ª dimensão do BIM. O 7D, que é uma grande potencialidade, principalmente para edifícios de grande porte. Estamos a falar de edifícios públicos com grandes equipamentos, onde é que aqui conseguimos ter o controlo do edifício. Então, se falarmos e incluirmos um digital twin do edifício, em que conseguimos ter um elemento físico, que é o edifício em si, e um digital, que é a cópia desse edifício, com os sensores onde é que conseguimos ir ver dados, nós aqui consegue-se fazer o controlo e ganhar muito em termos de custos com a sua controlo real do edifício e do empreendimento. BIM no mundo era aquilo que eu falava no início, não é? Aqui os nórdicos, eu fiz quando fiz o mestrado no Minho, foi em 2008, 2009. A minha tese de mestrado já foi o BIM aplicado à direção técnica de obras. Eu fazia direção de obra e qual é que era a vantagem que iríamos ter com o BIM na direção de obra? Isto é, tinha os desenhos 2D, eu fazia a modelação de tudo, iria retirar mapas de quantidades, detectava incongruências e qual era a vantagem que eu tinha como diretor de obra naquela situação. Na altura, isto nesse 2008, os nórdicos eram aqueles que já estavam com isto implementado. E neste momento notamos que são aqueles que têm já isso totalmente em uso, assim como depois aqui a América do Norte, o Brasil bastante. O Brasil tem uma iniciativa que é o BIM-BR, que é implementar o BIM em todas as fases do ciclo de vida de um empreendimento. 3 anos em que todos os edifícios públicos terão que ser projetados em BIM. Nos 3 anos seguintes, todas as obras terão que ser executadas com BIM. E depois os últimos 3, os edifícios já prontos têm que ser mantidos e operados com BIM, no Facility Management. Daí que eles estão bastante avançados. Agora nós continuamos aqui, pronto. Espanha e França já está também com projetos para implementar. A Espanha até já em 21, 22 já começou. Vantagens, isto é, vou falar aqui algumas vantagens na perspectiva lá está, de custo e sustentabilidade. A visualização de 3D do que está a ser projetado. Isto é uma daquelas vantagens, nós
Normalmente vemos assim os nossos projetos, não é? 2 dimensões, um pouco diferente vê-los desta forma, não é? Em que temos todas as infraestruturas, arquitetura, engenharia, conciliados, detectados os erros, mapas de quantidades corretos em relação ao projeto. Claro que isto às vezes parece uma utopia, mas já estamos nesta realidade, não é? O trabalho colaborativo entre todos os intervenientes num único ficheiro, aquele que eu mostrei há pouco. Acabamos por ter um modelo federado em que depois todos os intervenientes vão conseguir inserir os seus projetos de forma eficaz e evitando às vezes aqueles erros e perdas de informação que há nas trocas habituais de ficheiros. A identificação automática de interferências e incongruências. Esta para mim é uma daquelas que, e eu fiz muita direção de obra antes de ter a empresa ligada ao BIM, e era daquelas coisas que quem andava na obra era um caos, não é? Quando a gente tinha que parar a obra, o trabalhos, porque tinha que consultar o projetista para fazermos alguma alteração, novos dimensionamentos, novas soluções. É duro. Neste caso aqui é de um projeto em que temos aqui uma tubagem hidráulica que passa numa conduta da ABAC. Isto automaticamente o software detecta-nos e dá-nos este alerta. Emite mesmo uma listagem que vamos mostrar, e é uma viga de estrutura com outra conduta da ABAC, e normalmente aquilo que ele nos dá é isto assim, é uma listagem onde é que temos estrutura com a ABAC e os clashes, os erros entre cada uma delas. Nós temos esta listagem, é claro que depois alguém tem que corrigir, ou a estrutura, ou a ABAC, não é? E chegar aqui a um consenso. Agora, nós estávamos habituados a que isto chegasse à fase de obra, não é? E tivéssemos depois que resolver isto. Redução de prazos. Esta conseguimos facilmente, porque se a de trás estiver bem feita, nós conseguimos reduzir prazos, conseguimos fazer aqui uma simulação e a obra avança de uma forma normal, não é? Sem derrapagem. Já, claro que às vezes a questão dos materiais que não chegam, nós sabemos como é que isso é, mas se a etapa de trás estiver bem feita e correta, nós aqui conseguimos ganhar tempo e dinheiro, que ao ganharmos tempo já sabemos que estamos a ganhar dinheiro, pelo menos já sabemos que ganhamos dinheiro quando o estaleiro não se prolonga além daquilo que é esperado, não é? Daí que... O ensaio da obra no computador, isto é, aqui é uma simulação, isto é um terreno mesmo representado e mediante a realidade, em que é simulada, por exemplo, aqui qual será a melhor solução para uma estrada, para uma nova via, onde é que conseguimos analisar aqui neste caso uma tem 2 vias, uma tem mas quais são aqui os volumes de terras, as escavações, isto é, permite-nos simular as várias opções. É claro que é melhor do que estarmos a chegar à obra e muitas vezes ter que andar a pensar nestas situações. Que analisa-se o custo-benefício de uma forma muito mais fácil e eficaz. A realização de simulações e ensaios virtuais. Isto aqui é o tal 6D, onde é que nós conseguimos fazer, mediante a localização exata, os softwares permitem-nos colocar o edifício geolocalizados, e com o andamento do Sol nós conseguimos ver quais são os ganhos energéticos que temos de verão, de inverno, as soluções construtivas melhores em função da sua localização, e desta forma, cá está, a questão sustentável fica aqui bem patente, porque fazemos várias simulações, rodamos o edifício em função daquilo que vamos ter de sol. É mais fácil do que estarmos, nós sabemos, olhamos, vemos, está virado a sul, está virado a norte, temos uma noção, mas se tivermos isto, conseguimos pôr palas de sombreamento, fazer aqui estas simulações muito mais fáceis, e ter estas soluções passivas, ligadas também às passive house, de forma a que
muitas vezes nem tem que colocar, faz. Alguns softwares fazem. Depende de qual usar, mas sim, sim, sim. Alguns fazem. É. Aqui a realização do planeamento através de edifício virtual, neste caso é aquele que mostramos há pouco, em que aqui conseguimos simular a construção antes de chegarmos à construção, mesmo para as soluções construtivas. Faz-se um projeto e muitas vezes nem se pensa de que forma é que se vai construir. Sabemos que muitas vezes é assim. Não é? Na obra vamos fazer, mas pensa-se depois. Há algumas obras mais complexas que outras. Outras já sabemos, é o habitual. Mas nessas mais complexas, muitas vezes isto dá-nos muito ganho em termos de tempo, porque escusamos estar a pensar depois em cima do joelho como é que vamos fazer toda a execução. A instalação automática, esta é daquelas que também uma vantagem enorme, porque cada elemento está ligado à tabela. E então nós temos o nosso edifício, o projeto, ligado a uma tabela que não há erros. Nós, por exemplo, esta aqui para ser eficaz tem que ter uma particularidade. Nós temos que modelar exatamente conforme nós vamos construir. Muitas vezes, por exemplo, no caso de uma parede, nós executamos uma parede em que temos depois um teto falso com 40, 50 centímetros. Não é? Se vamos executar a parede na sua totalidade, com, por exemplo, reboco, pintura, até à laje, nós temos ali 40 ou 50 centímetros que vamos ter erro no mapa de quantidades. Isto também não há a solução perfeita. É claro que quando se está a fazer esta modelação temos que ter a noção de como é que vai ser construído, porque se não tivermos esta atenção, depois mais tarde vamos ter este erro, ponto. E se estivermos a falar de edifícios grandes, vamos ter erros gritantes, não é? Daí que é preciso pensar da forma como se vai construir, porque senão tem-se esse tipo de erros. Aqui a redução de custos de execução. Cá está um mapa de quantidades onde é que temos neste caso são as portas com os respectivos valores, e daqui conseguimos reduzir os custos de execução. Desenvolvimento de maquetes eletrónicas. Pronto, neste caso aqui é uma cobertura de um edifício onde temos aqui as infraestruturas, e estas infraestruturas, cá está, todas encaixadas, nós conseguimos fazer este desenvolvimento de maquetes, ver um 3D, depois centrarmos para a questão da realidade virtual e aumentada. Nós temos estas maquetes de forma eletrónica. Isto também falamos já à frente dessas integrações com outras tecnologias. Cá está a simulação de toda a tubagem que os edifícios têm. E aqui a gestão de ativos. A gestão de ativos é uma daquelas que nós sabemos que uma obra tem um custo, mas se formos ver o grande custo de uma obra são os 30, 40, 50 anos do seu uso, que em termos energéticos, em termos de manutenção, em termos de operação, é onde é que está o grande valor de um qualquer empreendimento. Daí que às vezes descora-se muito esta fase, mas é uma daquelas mais importantes até de todo o ciclo de vida. Então, quando falo de ciclo de vida, projeto, construção, operação e manutenção. Esta talvez seja aquela que não se preocupa tanto, mas até que se deveria dar um pouco mais de importância, porque grande parte do custo até é aqui. Depois temos o complemento do BIM com outras tecnologias. Hoje em dia temos, por exemplo, o laser scan. Este aqui é um exemplo, um laser scan que foi feito de uma escola para uma reabilitação, onde é que é transformado depois um modelo virtual BIM para fazer projeto. Hoje em dia é usado, onde é que às vezes, eu digo isto porque corta-me um pouco o coração. Eu já fui abordado para fazer este tipo de trabalhos, mas depois querem plantas em 2D, sabe? E então fazemos um laser scan, fazemos um modelo virtual, porque temos aqui um 3D, e depois diz assim, mas eu quero peças em DWG, em um 2D. Estamos aí para cima e depois voltamos abaixo. Não faz sentido, não é? Mas pronto, é um caminho, nós temos que chegar lá, não é?
Falei há pouco os Digital Twins, não é? Onde é que temos aqui um modelo virtual e um físico, onde é que eles interagem um com o outro. Isto é, o físico dá insights, informações ao virtual. O virtual, se tiver alguma inteligência artificial e mesmo algum algoritmo, pode dar também insights, por exemplo, ao físico. Quando eu falo aqui, posso dar um exemplo que é, nós temos esta sala, está climatizada. Se nós tivéssemos um modelo de um digital twin aqui do edifício, assim que a sala atingisse uma certa umidade, uma certa temperatura, um sensor daria indicação ao nosso modelo digital e ele daria também informação tipo ar-condicionado para desligar e voltava a ligar quando atingisse uma outra temperatura. Isto é o que nos faz neste momento um digital twin, se tiver toda esta sensores, inteligência artificial, como também pode ser, se não tiver a inteligência artificial, pode ser dada informação, edifícios de grande porte, ter alguém que faça essa manutenção, por exemplo. Recebe a informação do físico, tem o digital e aí dá depois a informação através de um computador, de um tablet, de um telemóvel, o que seja. Uso de drones, neste caso aqui é drone para fazer fotogrametria. À semelhança, aqui o uso de drones pode completar aqui muito o laser scan. O laser scan pode ser feito para interiores, para exteriores, edifícios e depois às vezes as zonas superiores podem ser complementadas com o drone. Também já fazemos drone para levantamentos topográficos e também para este tipo de levantamentos, por exemplo, que é um armazém onde é que conseguimos ter um modelo virtual e depois transformar. Cria uma nuvem de pontos e da nuvem de pontos depois exportamos para o modelo virtual. A realidade virtual, não sei se este roda. Nós depois temos um modelo BIM, nós depois conseguimos, às vezes digo facilmente, mas não é tão facilmente, já temos um modelo virtual, a partir daí conseguimos transformá-lo numa realidade virtual. Hoje em dia já há ferramentas fantásticas para o efeito e com qualidade soberba. Neste momento já estamos a entrar naquela questão de utilizar os game engines para a arquitetura e engenharia. Daí que temos qualidade fantástica. E às vezes nem conseguimos interpretar o que é render e o que é real. Não é? Neste caso é uma realidade virtual usando um tour, mas é possível fazer com o projeto. Aqui a realidade aumentada também pode ser usada como realidade mista. A realidade aumentada é nós temos o nosso modelo virtual e conseguimos visualizá-lo com o telemóvel, com o tablet aqui em cima da mesa. Está uma tal maquete virtual. Este aqui é um exemplo de um edifício num terreno, que aqui é um pouco de realidade mista também. Tá. Nós com a realidade aumentada podemos ver o edifício aqui em cima desta mesa. A realidade mista já estamos a vê-lo no seu tamanho real. Nós conseguimos, por exemplo, entrar no edifício em que esteja em construção, que está com tubagem, que é este caso aqui. Aqui já é um pouco realidade mista. A pessoa está a passear na obra e neste momento com os óculos já está a ver onde é que vai passar toda a tubagem, se há aqui alguma necessidade de alteração, o que quer que seja. Aqui é a realidade mista, que acaba por ser com base na realidade aumentada. E depois os tours virtuais, que isto basicamente aqui até um tour virtual feito com laser, mas que é possível fazer também com o modelo virtual BIM que seja executado. Pronto, entretanto, era esta a minha apresentação. Obrigado pela vossa atenção e Orlando, muito obrigado. obrigado. Excelente apresentação. Obrigado. Certamente haverá questões que os colegas querem colocar. Estejam à vontade. Sim. Boa tarde. Boa tarde.
a nível de projeto, por exemplo, se vai elaborar só uma especialidade, estruturas, hidráulica, e o projeto não está na base de arquitetura em BIM, qual é, se acha que é a melhor solução? Acha que o BIM é uma boa solução ainda, mesmo assim implementar o BIM não tendo a base de arquitetura? Ou... Eu penso que sim, porque consegue ter, se só for estruturas e hidráulica, pode também fazer aí uma conciliação de especialidades entre as duas, tanto com estrutura e hidráulica, que às vezes também há algumas incompatibilidades. Depois tem a outra vantagem, que é a questão da modelação que eu falei aqui, e os mapas de quantidades, mapas de quantidades e orçamentos de forma real em função daquilo que está a ser projetado. Seria o modelo de arquitetura em BIM? Pode fazer, isto é, Mas recebendo. faz sentido isso? Faz, às vezes faz. Como lhe disse, eu quando fiz essa tese de mestrado em 2008, eu como diretor de obra fiz a modelação dos projetos que eu tinha para poder trabalhar com um modelo virtual, não é? E o BIM em Portugal ainda não está muito implementado, principalmente nas pequenas empresas, mas as grandes empresas, quando falo grandes, estamos a falar, por exemplo, a Mota-Engil, quando eu fiz a tese em 2008, já tinha um grupo interno de BIM. A DST já tem um grupo interno de BIM há não sei há quanto tempo. Estamos a falar de empresas que já descobriram que tem potencialidade, independentemente de se receberem os projetos em BIM ou não. Eles recebem, têm os concursos públicos e fazem eles a modelação para fazerem as obras deles. Percebe? Ele está a falar de um projeto global. Eu estou a falar num projeto em que faz uma especialidade. É que parece-me que o trabalho não é proporcional àquilo que a rentabilidade que vamos ter. Sim. Nesse caso, o que eu poderia sugerir e que se calhar faria era fazer um modelo arquitetónico BIM não tão pormenorizado, mais simplificado. Percebe? Onde é que não quer, por exemplo, não querem retirar mapas de quantidades ou o que seja, não é? Quando eu estava a falar há pouco na modelação arquitetónica, tal questão da parede, não é? Aí é representar a parede como sendo sem as várias camadas, não é? Porque mesmo na modelação de BIM, há quem faça, chama-se o método modelação cebola, que é numa parede. Em vez de estar a modelar um elemento de parede onde é que tem tijolo, isolamento, capoto, o que seja, com tudo, não. Faz uma parede que é um pano de tijolo, de seguida faz uma outra parede que é um capoto, junta as duas. Isto é um método cebola, que provavelmente funciona bem dessa forma, quando eu falava há um bocado no exemplo da parede. E aí é a realidade conforme vai ficar, percebe? Mas aí, no seu caso, se calhar, o ideal é fazer um método, um modelo simples de arquitetura para depois trabalhar com os outros das especialidades. Tá? Obrigado, Marco e Orlando. Mais alguma questão? Enquanto os colegas pensam numa questão, se eu uma. Há pouco falaste que gostaste de ter o mapa e vimos que em Portugal a expressão do BIM ainda é reduzida em comparação com outros países, mas por outro lado também nos disseste agora que, sobretudo as empresas maiores, já o estão a utilizar. Há algum conhecimento de qual é que é a expressão, qual é que é a percentagem dos projetos que estão atualmente a ser concebidos e a ser colocados em obra? Qual é a percentagem de utilização de BIM em Portugal? Eu penso que não é essa informação, até porque as empresas privadas normalmente não divulgam muitas sim, falam e mostram, mas às vezes nem há essa informação. Aqui, este mapa tem um pouco a ver que é só setor público, né? Em public projects, daí que é um pouco o setor público, porque se espera que o setor público seja aquele que dá o avanço, não é? Mas na realidade, sim, sim. Sim, sim, já começa. Sim, eu posso falar que, por exemplo, o Grupo Águas de Portugal, em alguns concursos, algumas empresas do Grupo ADP já estão a pedir, e como outros, mas também eu vejo alguns concursos a pedir BIM, mas, por exemplo, não pedem eu, se formos falar em BIM, dava para falar em muita coisa, por exemplo, não falei aqui no BIM Execution Plan, é uma daquelas ferramentas que tem que ser incluída num concurso público, que é onde é que o dono da obra vai exigir tudo aquilo que vai querer do BIM, os usos que vai querer, se quer uma conciliação de especialidades, se quer retirar mapa de quantidades do modelo, tudo aquilo que se quer análises energéticas, todas aquelas dimensões, o BIM Execution Plan, que é o BEP,
é que nos vai dizer isso. E eu já vi concursos públicos em que dizem tem que ser feito projeto com BIM, mas só dizem que é BIM. Só que isto depois é muito ambíguo, não é? Ficamos aqui no... E o que é o BIM, afinal? Não é? Estamos a falar que isto tem aqui tanta coisa para falar e para que se diga, não é? Daí que eu fico muitas vezes contente porque aparece, não é? Porque sou um entusiasta da tecnologia e, como disse, já há alguns anos que estudo um pouco disto. E, por outro lado, também fico um pouco... que deixa-se um pouco no ar o que é que se quer, não é? Percebe? E deveria ser tudo muito bem definido, não é? E só quando houver uma legislação, por exemplo, não é? Não tem como. As questões, colegas? Sim. Olá, Eu trabalho no município e pronto, eu conheci pela primeira vez o BIM porque, como faço trabalho para a Ordem na certificação de cursos, certifiquei o curso que é dado na Universidade do Minho e foi pela primeira vez que contactei com esta ferramenta. Acontece que a maioria dos colegas, eu trabalho no município e chefio uma divisão, a maioria das colegas não conhece esta tecnologia. Portanto, como diz o colega e muito bem, isto só por legislação mesmo, porque muitas vezes nós temos alguns problemas, principalmente com erros e omissões, que depois se transformam muitas vezes. Por exemplo, nós temos, a maioria das obras são financiadas e os nossos projetos são financiados e temos trabalhos complementares, não só de erros e omissões, bastante elevados que não são financiados. Portanto, eu penso que a aplicação desta ferramenta iria contribuir para melhorar e de que forma os projetos entregues e não termos, portanto, essa penalização que temos depois de estarmos em obra e termos que resolver as situações in loco, não é? Porque a maioria dos projetos, porque há pouco tempo, porque os projetistas muitas vezes não são mal pagos. Aliás, ultimamente, pronto, nós sabemos que é muito difícil hoje, porque nós lançamos concursos públicos, não é? Eu sei que muitas vezes não é fácil, não é? E optamos sempre um bocadinho pelo preço mais baixo. É verdade. Sim. E sabe porquê? Eu vou-lhe explicar. Porque hoje trabalhamos mais com juristas do que com engenheiros. E ao trabalharmos mais com juristas do que com engenheiros, está sempre o problema de pôr em questões e providências cautelares. Então, acabamos, se calhar mal, não digo que não, fazemos os concursos ao preço mais baixo. De qualquer das formas, hoje as revisões de preços já ajudam um bocadinho. E também, muitas vezes, os trabalhos complementares também ajudam. De qualquer das formas, eu penso que o desconhecimento desta ferramenta, muitas vezes, é também a forma como nós não a aplicamos, porque poucos conhecemos a ferramenta Sim. e quais os benefícios que tiramos dela. E eu acho que seria muitas vezes importante que isto fosse transposto para a legislação, porque nós, se isto for transposto para a legislação, todos nós iríamos... Diga-me. O investimento que tem que fazer inicial é muito grande. Pois é. Tudo. Para 10 pessoas, toda a gente. E o dinheiro que é para alguns projetos, passou lá para isso. Pois é, isso aí... Eu concordo. Mas... Sim. Sim. Ainda hoje há 10 anos ou 12 anos, os investimentos é como as plataformas para os projetos. Eu nesta semana fui levar 2 cópias em papel nas especialidades. E não existe isto ao fim de 12 anos. Se implementar agora uma câmara do interior, se eu estou cá, eu posso falar abertamente, não é? Nós temos sempre um atraso enorme com o resto. E vai acontecer o mesmo com qualquer tecnologia que se infelizmente, que é preciso dinheiro, não há. Pelo problema de implementarem o BIM nas câmaras todas, cada câmara vai exigir de uma maneira diferente. É outro problema. Sim. Sim, Estas regras. os usos são diversos, era isso que eu dizia. Não é? Estas regras que o Alan está a falar. Em termos de investimento, sim, por exemplo, a nível de softwares, por exemplo, se a coleção Autodesk, que inclui Revit, Navisworks e não sei o quê, são 4.000 € ano, por exemplo. Ano. Quase
uma licença, não é? Uma licença. Sim. O BIM Collab e não sei o quê. Critério de escolha, muitas das vezes, Hum. critério de escolha, muitas das vezes, nos concursos públicos, é o preço mínimo. Sim. E o BIM, com todas as vantagens que tem inerentes, na realidade, o projeto que se está a dar ao dono de obra é melhor, tem mais valências para o dono de obra, mas naturalmente, e porque estamos a vender um produto melhor, Uhum. é mais caro. Eu ia falar nisso, até porque eu já falei algumas vezes A vida tem nesta muito situação potencial. dos valores de projeto, indo de encontro àquilo que o colega falava. Eu já falei uma altura com o Bento Aires, que a Ordem dos Engenheiros e a Ordem dos Arquitetos deviam se juntar em relação a isto. As classes estão-se a matar uns aos outros. Ponto. Certo? Sim. O homem pergunta, está tudo pago à imobiliária? Eu não é. Sim, sim. O engenheiro. Porque eu, quando falo na questão dos projetos, é claro que o dono de obra, quando define um preço anormalmente baixo, muitas vezes há empresas que apresentam preços anormalmente baixos, entretanto o dono de obra pede uma justificação para o preço anormalmente baixo, e eu nunca vi nenhum dono de obra a rejeitar a justificação do preço anormalmente baixo. Aceitam sempre, não é? Já é um bocadinho complicado, Sim, porque nós temos que fundamentar, não é? Exatamente. sim, sim. O Sim, Código dos Contratos Públicos ata-nos um bocadinho as mãos. sim. E cada vez mais eu penso que não vamos melhorar. Ou seja, tudo aquilo que eles fizeram de alteração ao Código dos Contratos Públicos desde 2008, não. Não, não. O BIM aparece do início ao fim, o código de Não, contratos, não, isso não. com todas as alterações. Sim. Sim, e aquelas que vieram não foi para melhorar. Eu, O na antigo minha bastonário, opinião, na Assembleia, ele depois fez uma crítica em relação a isso, sim. não é? Que ainda não Eu penso incluía que BIM. tivemos uma reunião e penso que ele vai ser modificado. Mas eu acho que não se ouve muito as pessoas que trabalham diretamente com o Código dos Contratos Públicos. E depois cabe-nos a nós, engenheiros, não é? Muitas vezes, principalmente nas empreitadas de obras públicas, somos nós que lançamos os procedimentos, somos nós que analisamos, não é? Analisamos todos os pressupostos que estão no caderno de encargos, Sim. etc. E muitas vezes o que é que acontece? É uma linguagem jurídica, hermética, que há ali um i, um se ou que um jurista qualquer consegue contrapor connosco, não é? E é um bocadinho mais difícil às vezes. Por exemplo, no outro dia falei com um colega que está no Zimbábue, já está lá há alguns anos, e aquilo que me dizia era que no Zimbábue, aquilo tem cultura inglesa, ainda um bocado, eles impõem um valor de obra, metro quadrado. E o preço do projeto é em função desse valor de obra. Um colega nosso quer, por exemplo, baixar o valor do projeto. Pode baixar, tem um limite, abaixo desse valor, paga ele depois no fim o IRS. As contas que são feitas de IRS ou IRC da empresa são feitas com base naquele valor de obra. Paga ele a seguir. O que é que acontece abaixo daquele valor? Ninguém vai. Coisa bem. Sim. É uma forma de dar a volta a isto. Mas antes era assim, era exatamente em função Do valor da obra. projeto. Sim, do E valor faz da todo obra, sentido, não é? que era feito. E o 59, 99, nós trabalhávamos assim, agora não. Até porque os preços vêm ser pagados Tem sistematicamente. que questionar tabela de honorários, não é? Qual é que é? E nós, como vamos fazendo sempre um histórico, e esse é o problema muitas vezes, vamos fazendo um histórico e é com base nesse histórico que nós lançamos o preço base. Depois vou dizer outra coisa, 15% não logo à avenida. Depois agora estão a aparecer os concursos e ainda põem 15% na divisão de projeto. Se não fizerem a divisão de projeto, 30% vão à vida. E há câmaras que impõem que o projeto tem que estar o projeto aprovado.
para pagar. Não, não é o caso. Não, não, É assim. não, aliás. Aquilo vai, a APA vai não sei o quê, vai não sei o que mais, e a culpa é do projetista, ainda por cima, tem que aplicar. Não, então nós trabalhamos muito bem. Não. Nós trabalhamos muito bem porque pagamos 10% logo Sim. à adjudicação. As próprias entidades já têm que trabalhar com BIM para se poder submeter também os processos. No caso. Ou Pode seja, tem que ou ser não. total. Pode ou não. Se for, pode submeter os projetos da mesma forma, lá está, no 2D, Pois. o DWG, não é? Porque ao fazer o modelo virtual tem as plantas normais, não é? E os cortes alçados são feitos de forma automática, não é? E depois consegue emitir as pranchas facilmente e automaticamente. É claro que Pedem, desculpa, o DWG que estava-se a regredir, na realidade não, ou seja, pode-se fazer sempre pode corte, fazer, sim. corte É. e planta e automático. Sim, sim, sim. Aqui a questão, quando me pediram isso, foi queriam só o 2D. Neste caso, o colega pode, se for um gabinete de projeto, pode usar, fazer tudo em BIM, não é? E tem as vantagens inerentes à ferramenta, não é? É claro que se for submeter o licenciamento, tem que apresentar plantas, alçados, o normal, não é? Pois. Sim. Sim. Simbólico, sim. 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 É. Esse é o problema. Sim. Mas já há municípios, Gaia já tinha uma iniciativa para implementar a submissão através de BIM. E os municípios. Sim, Está lá. sim. Os municípios têm, até 2024, têm que pôr o sistema a funcionar para BIM. É 25 começa mais ou menos. Lá para 34, mais ou menos, consegue. Mas agora, o preço do BIM é sempre uma renda. É sempre uma renda. Nunca é definitivo, não é? Não. A gente tem que- Hoje em dia as ferramentas já quase ninguém tem. É. Não, tem vários. Por exemplo, pá, este mapa que eu aqui mostrei, por exemplo, se optar este aqui, por exemplo, para design, tem Revit, Tecla, Magicad, Allplan, se for para sim, aquilo que o colega dizia é que provavelmente só tinha que se cingir a um. Não. Dependendo daquilo que trabalhar, tem aqui uma série de ferramentas, umas melhores que outras, não é? Claro que. Mas. O problema é mesmo esse. O problema é mesmo a renda. E isto, claro, depende da escala da empresa. A nossa escala já é um bocadinho grande e é uma renda a um nível muito alto. E lá está, batemos sempre no mesmo ponto. Uma empresazinha de vão de escada que trabalha com softwares piratas e ninguém vai fiscalizar isso, em comparação com a renda que nós pagamos, que é brutal, Sim. acreditem, as faturas passam por mim e é um estouro brutal para a realidade portuguesa e eu estou farto de me queixar às várias empresas, nomeadamente a Autodesk. É inaceitável como é que a Autodesk vende softwares em Portugal, na Alemanha e na Finlândia ao mesmo preço, quando 20 euros em Portugal, na Alemanha e na Finlândia não são os mesmos 20 euros, acreditem, e o preço de um projeto em Portugal, na Alemanha e na Finlândia não é o mesmo. Diferente. Aliás, vende mais barato no Brasil, vende mais barato nos Era isso Estados que eu ia Unidos. dizer. Pode comprar no Brasil que é mais barato. Lá está. Custa 2.000 e qualquer coisa euros. Sim, sim. Está a ser gravado. Está a ser gravado, mas também não estamos a dizer mentira nenhuma. Sim. Exatamente. Vamos a ver a coleção Autodesk em Portugal é 4.300 ou 4 e qualquer coisa anual. No Brasil acho que fazendo o câmbio 2.600 ou qualquer coisa assim. Não. Essa licença está fixa a um computador. Um computador. É.
Discordo um pouco. Discordo que tem vantagem e também aquilo que o colega falou há pouco, que tem o investimento inicial e a mudança inicial dificulta um bocado. Não estamos à espera de ter o mesmo rendimento que temos como habitual, não é? Está habituado, é normal, claro que vai aprender um novo software, isso regride ali um bocado não é? no processo, mas depois tem é exponencial o ganho. Por exemplo, sim. Por exemplo, qual é a vantagem? Por exemplo, no projeto, deveria, mas deveria, claro que sim, não é? Pois. Mas não, mas eu ia dizer, para quem trabalha, a grande vantagem é que depois uma alteração de projeto é feita de forma automática. Sabe? As plantas são atualizadas. Ao alterar uma planta, alçados, cortes, está tudo alterado. Não precisa andar a alterar as peças desenhadas. Isto, em termos de produtividade, é um ganho enorme. Não é? Sim. Ok, e ele até pode perceber que se calhar que ele próprio consegue visualizar, mas vantagem direta para ele, se calhar não a percebe tanto como na realidade é. Ou seja, por isso é que eu digo que a transição a este nível é um bocadinho mais demorada. Se partir do ramo público que obriguem, a partir daí, se calhar, passado uns anos, no ramo privado tem que ir um bocadinho atrás. Mas só por aí. O princípio tem que ser um pouco aquele que está a ser feito no Brasil, que é faseado e aplicado ao setor público. 3 anos no projeto, 3 anos na fase de obra e 3 anos na operação e manutenção. O privado depois vai atrás, não tem como. Tem que ir, claro. Não é? Sim. É o software, o hardware é muito mais exigente, não é? Nós sabemos disso, não é? É claro que isto tem o seu investimento inicial, mas depois o ganho é enorme. Há gráficos que... Ontem, mais propriamente, estive no Norte 2030 e para as empresas e para a capacitação de pessoal vêm 5 mil milhões de euros. Empresas. Estamos a falar de projetos de inovação na área tecnológica que se podem candidatar e são financiados a 85%. Isso é uma mais-valia. Nós estivemos reunidos ontem, portanto, e vêm para as empresas, para a capacitação das pessoas, para a inovação e para a utilização de novas tecnologias. Portanto, estejam atentos que os avisos vão começar a sair e é possível que as nossas empresas se possam... Isto com toda a certeza irá enquadrar-se. É importante. É. Por exemplo, É. Ainda há uma diferença grande. Mas, de qualquer forma, estes temas que foram aqui discutidos, é bom que haja esta participação ativa. É para isso que servem estas nossas sessões, para haver uma discussão entre pares sobre assuntos de interesse para a engenharia, e a intenção de gravarmos as nossas sessões é justamente para que esta discussão possa chegar mais longe, possa chegar a todo o universo da Ordem dos Engenheiros, porque é disponibilizado a todos os engenheiros. Não sei se há mais alguma questão que queiram colocar. Rolando, muito obrigado mais uma vez pela tua disponibilidade e por partilhares um pouco do teu conhecimento e experiência com todos nós. Obrigado. Obrigado a todos.